Fala galera, InsureCast na área, começando aqui mais um episódio. Eu, Rafael Bruno. E Rodrigo Arasaki. E hoje recebendo aqui uma pessoa que tem muita história no mercado. Exato. Matias Ávila. Muito obrigado, seu Matias. Tudo bem, não me chama de senhor, né? Porque a gente senta... Mas tudo bem, prazer estar com você, Bruno e Rodrigo, né? E falar de seguro é uma satisfação imensa, porque passei quase minha vida profissional toda em seguro, e para mim é uma cachaça, é um vício, né? Boa. E continuo ativo, evidentemente, mas sou um dinossauro aí do mercado. Costumo dizer que eu sou um dinossauro que ainda está atrapalhando a gente, incomodando e tal, mas trabalhando para o seguro, para a proteção das pessoas e das empresas, é uma alegria muito grande. É, que isso. Nós somos grandes entusiastas também, tanto que criamos isso porque a gente ama tanto esse mercado, né? É, que bom, porra. Quem Boa. começa não sai, né? É verdade. É isso aí. E começando aqui com os nossos patrocinadores, a LogRisk é a empresa internacional do grupo NSTech e a primeira empresa brasileira de gerenciamento de riscos, gestão logística e prevenção de acidentes a operar no México. Além do México, já atua também na Colômbia, Peru e Equador. Seus grandes diferenciais para o mercado mexicano são a capacidade de interação das diversas tecnologias de rastreamento em sua plataforma e uma estrutura própria de pronta resposta, com cobertura nacional focada na recuperação de cargas, acumulando o melhor resultado da região. Aí, pessoal, precisou do GR lá no México, tá aí a LogRisk. É isso aí. Valeu. Valeu, Tadeu. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo e reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu, Veleda! A BRK está há mais de 15 anos no mercado de gerenciamento de riscos e gestão logística, sempre focada em resultados e satisfação plena de seus clientes, se destacando no desenvolvimento de soluções customizadas com resultados positivos e constantes para os seus clientes. A BRK oferece soluções tecnológicas para a mitigação de risco de roubo de carga, tais quais monitoramento de veículos, inteligência aplicada aos processos de transporte, prevenção de acidentes e sistema de logísticas. Pessoal, Brasil Risk agora é BRK. Tava procurando a câmera ali ainda, eu vi seu antigo. Só antes do livro, rapidinho, Japa. Hoje eu estive com o Maurício Ferreira, que é um dos fundadores Um abração, da Ferreira. Brasil Risk. E ele sempre adorou o seu restaurante. Ele me apresentou o seu restaurante, que, diga-se de passagem, eu fiquei apaixonado e recomendo muito. Fala um pouco do seu restaurante rapidinho antes da gente... O Daiki Sushi. Isso. O Daiki Sushi fica do lado da Cinemateca. É um restaurante japonês Maravilhoso. e foi construído junto com o Sushi Man, que já viajou para fora do combinado, o Jairo. E agora está na mão do Jean. É também um sushi man maravilhoso, e é um restaurante feito por um grupo de amigos, exatamente para trabalhar junto com uma pessoa que trabalhava num antigo restaurante japonês aqui em São Paulo, e o chefe dele ia dispensá-lo, né? E aí nós juntamos um grupo de amigos do mercado de seguros. Legal. São todos do mercado de seguros. Caraca, para essa parte eu não sabia. montar o Daiki Sushi. E o Daiki Sushi é um restaurante onde é frequentado, viu, Rodrigo, por japoneses, porque Sim, eu a também comida é muito tradicional, é uma comida clássica japonesa, feito no boca a boca. É gostoso porque quando a gente vai lá de sexta e sábado, todo mundo conhece todo mundo, parece que você está em casa, né? Caraca. E isso realmente é muito legal, e obrigado aí pelo merchan. É isso. Aquele maguro lá no sushi, no shiso lá, frito. Puta, meu, cara. Delícia. Pelo amor de Deus. O Ferreira, ele chega lá e ele fala assim, me traz a minha sequência aí. O garçom já sabe o que é, traz. E é uma delícia. Boa. Vamos lá, pessoal. E falando um pouco mais sobre o nosso mercado aqui, a gente falar também sobre a literatura, né? Aqui mais um livro aqui do Vladimir Adriano Poleto, Seguro Garantia,
publicada pela Roncarate aí. Obrigado, Roncarate. Se vocês quiserem adquirir esse livro e alguns outros, é só acessar o site deles. Valeu. Roncarate só patrocina se for bom. Boa. É verdade. É isso aí. E galera, antes de começar esse incrível bate-papo aqui com o Matias, não deixe de se inscrever no canal, no nosso canal Insurecast no YouTube, deixar aquele like maroto, clicar no sininho lá e curtir e dividir com os amiguinhos também, compartilhar com o pessoal. É isso aí. E galera, também tem o canal de Insurecortes, tá muito legal, aqueles trechos lá mais polêmicos ou mais engraçados, ou mais interessantes estão ali. Vídeos de 1 minuto, 2, 3 minutos ali. E também tem o nosso Shorts também. Assistam lá, tem temas muito bacanas ali. Deixar aquela curtida também. Você sabe que falando disso, Japa, eu tenho que agradecer a galera que tem compartilhado bastante. O vídeo da Carol, a quantidade de gente que veio a partir do WhatsApp é sensacional. Mas se vem, galera, se inscreve também. Se inscreve lá. Com a gente. É isso aí. E quem quer ajudar? Patrocínio@insurecast.com.br. Quer patrocinar a gente? Só mandar um e-mail pra gente ou entrar em contato com um de nós dois que a gente se fala aí. Ou então, deixa aqui o seu valeu demais, que é sempre muito apreciado. Ou ainda, se você tá vendo ao vivo, o superchat que vai nos ajudar. A gente não consegue ler, não é a viva, como vocês sabem, são gravados. Mas vai ajudar bastante a gente aí. Fechou? Isso aí, galera. Show de bola. Seu Matias, mais uma vez, obrigado. Vou parar de te chamar de ser... Já falou, é costume. Pode chamar de Matias. Muito obrigado aqui por dar essa moral pra gente. Agradecer também o Lu de ter feito o meio campo lá, né? Ele que já esteve aqui conosco também. E fala um pouquinho do senhor... Fala um pouquinho de você, seu... Ih, caramba. Puta, ele já falou pra parar de senhor, fala um pouquinho de você, Matias. Quase ele falou de novo. É difícil não falar você, desculpa. É respeito, Não, mas né? beleza. Bom, eu tenho 40 anos de mercado, né? Mais de 40, 42. E eu sou engenheiro civil, formado na Mauá e tenho pós-graduação em marketing na GV. Comecei 5 anos de obra pesada. Trabalhei na Ferrovia do Aço, no metrô de São Paulo, enfim. E aí conheci um amigo, um finado Luiz Momesso, que trabalhava no Itaú, e ele me convidou para ir trabalhar no Itaú na época. E o Itaú foi uma escola para mim. Eu fiquei 11 anos no Itaú, conheci pessoas maravilhosas, professores, o Carlos Zoppa, Bote e depois Alfredo Carlos Del Bianco, que foi um professor técnico para mim espetacular. E fiquei esses 11 anos no Itaú. Depois eu fui para a AGF, Assurance Generale de France. Tive o prazer de trabalhar com pessoas maravilhosas. Jean-Marie Monteil, que era o meu chefe, o meu presidente. Depois Paulo Marracini, Arlindo Simões, meu grande professor técnico de seguro. E convivi com vários lá. O Ferrara, que hoje é o presidente da Tóquio. Enfim, o João Carlos Santana. Enfim, várias pessoas que estão no mercado hoje. Macchini, Francisco Alvarez, vários. Eu estou falando alguns aqui, tenho até medo de esquecer de alguns, né? Mas, enfim, foi uma época muito boa. O Fajon e outros que... E lá na AGF comecei a conviver mais perto dos corretores, porque no Itaú eu fiquei basicamente na área técnica. E na AGF o Monteil que me levou para a área comercial, né? E depois da AGF eu fiquei 11 no Itaú, 11 na AGF, depois no final Allianz, e depois 8 anos na Liberty, e também convivendo com várias pessoas, alguns desses que estavam na AGF trabalharam comigo na Liberty. Depois minha vida em seguradora, meus 8 últimos anos na Sul América, né? Com pessoas maravilhosas também, todos aqueles que trabalharam comigo, com o Gabriel Portela, com quem me levou para a Sul América foi o Tomás Menezes, e depois eu fiquei com o Gabriel por 8 anos e foi muito legal. E tive várias pessoas que trabalharam comigo, porque no mercado você não faz nada sozinho, né?
E aí eu tive lá vários diretores, né? Gabriel Charbonnier, Solange Zaquem, o Calex, o Luciano Lima, o Marcos Neves, de Recife, o meu amigo, daqui a pouco eu lembro o nome dele, o Zé do Recife, que foi um parceiraço, e do Sul, Gilson Borchenitsa, foram aqueles que foram meus diretores, e no interior de São Paulo, o Christian Menezes, são pessoas que me ajudaram a construir uma vida na área comercial bastante profícua, né? Depois podemos falar com um pouco de cada uma dessas companhias. E, enfim, quem me levou para a Liberty foi o Luiz Moretti. E lá na Liberty trabalhei com pessoas maravilhosas, a Ana, vários. É que eu aqui não consigo lembrar de todos, Claro. mas sempre tive um time muito forte e sempre me cerquei de pessoas muito competentes para a gente poder realizar coisas boas no mercado, né? E, enfim, eu comecei como engenheiro, depois fui para o mercado de seguros, fiquei por 42 anos na Sul América. Depois, hoje, eu tenho uma corretora de seguros, a Zoom Seguros, e uma assessoria, a Moss, junto com o Boris, com a Tatiana, com o Arnaldo e com o Egberto e o Juarez. E a gente tem feito uma transformação no mercado de distribuição. Podemos falar nisso também depois. Claro. Fique à vontade. Entusiasmo no seguro, que nossa, não... legal isso, seguro né? é uma coisa que deixa a gente eletrizado, né? Porque, no fundo, é uma cachaça onde você trabalha para a proteção das pessoas e das empresas, né? E eu passei desde a área técnica do Itaú, fui indo, trabalhando na área técnica, depois área comercial na AGF, e no final você é um gestor de gente, né? No fundo você acaba fazendo uma gestão de pessoas, né? Isso. Que trabalham para as outras pessoas, para o mercado, para a proteção, porque o seguro é proteção de gente e de patrimônio, né? Perfeito. Enfim. Até pegando essa questão do Japa ter falado que entusiasmo e tal, essa sua legal paixão que você isso. demonstra pelo seguro, como é que foi ver teu filho entrar no mercado de seguro? O Rafael, você sabe que é o seguinte, antes eu era o pai do Luciano. Antes eu era o filho, o Luciano era o filho do Matias. Hoje eu sou o pai do Luciano, né? Então, na verdade, ele tem uma corretora, ele é meu concorrente hoje, né? Mas no mercado de corretagem não tem concorrência, porque o mercado é enorme. Espaço pra E no Brasil ainda muito pouco explorado, né? Podemos falar um pouco depois de produto, de distribuição, mas ainda o mercado ainda é muito pequeno, né? No Brasil, em todos os segmentos, ainda tem muito que as pessoas adquirirem proteção. Né? Vocês sabem que nós temos 2 produtos comprados, automóvel e saúde, que as pessoas precisam proteger o seu patrimônio de alta frequência, que é o automóvel. O resto tem muito pouca frequência e às vezes um pouco de severidade. E o saúde, por causa da ineficiência do governo, apesar do SUS ser uma coisa espetacular, ainda você tem muita pouca proteção e disponibilidade de atendimento no SUS para todas as classes, né? O seguro-saúde no Brasil é muito desenvolvido desde 1942, né? A Sul América é precursora disso, né? Mas aí, como operadora de saúde e tal, mas ainda muito pouco desenvolvido e muito caro, né? Porque ainda está em desenvolvimento. E os outros produtos, que são os produtos aqueles obrigatórios, né? Condomínio, empresarial, que são as responsabilidades civis obrigatórias por lei. Mas existe ainda muito
pouca distribuição, porque muitas vezes as pessoas não atendem às suas responsabilidades. Você tem condomínio sem seguro, menos do que empresas sem seguro, porque hoje tem uma dificuldade muito grande de colocação, né? Na época do IRB majoritário e obrigatório, você tinha colocação para todo mundo. Hoje você não tem. Isso leva muitas empresas a ficarem sem seguro, né? Então tem oportunidade para as companhias de seguro, ainda no Brasil, muito grande, para os especialistas, evidentemente, empresariais ou de benefícios, mas ainda tem muita gente sem seguro. Ô, Matias, e por que você acha que ainda é assim? Olha, vamos falar da parte de benefícios. Profissionalização das pessoas. Vamos falar da parte de benefícios. O seguro mais antigo é o seguro de vida. Mas vida, se você não oferta, as pessoas não compram. Porque você tem só quando morre. E hoje você já tem produtos de vida que você pode usufruir ainda em vida, que é uma modernização do seguro de vida. Perfeito. É um seguro relativamente barato e que dá proteção para a família depois que você... Porque ele substitui ou ele complementa a parte de previdência, a parte de morte também e do seguro, que é o seguro de previdenciário da aposentadoria, né? Muito pouco ofertado, mas ainda foi o primeiro que começou lá atrás, há mais de 100 anos, enfim. Posteriormente, vieram os outros produtos, né? E o produto de automóvel e os produtos de responsabilidade que vieram por lei no começo do regime militar, né? Que foi onde começou os seguros obrigatórios, né? Condomínio, o seguro de empresariais e tudo mais. Posteriormente veio a normatização e quando começou o SUS, né? Então foi no começo do governo Fernando Henrique que começou o SUS e também a normatização com o Serra, ministro da Saúde, e o Malan, ministro da Economia, né? Aí foi oficializado o SUS e a normatização do seguro de saúde. Aí houve um crescimento, ainda bem que que começou nessa época, e depois vieram os outros governos mais aqueles que fizeram os seguros mais, foram, vamos dizer assim, levando a proteção para as classes sociais, para aquilo que o governo não conseguia prover, né? O seguro-saúde se desenvolveu bem, mas hoje tem um custo não muito... um custo difícil, né? Mas se bem que tem operadoras hoje de todos os níveis, de todos os tickets. Desde os mais baratos, onde está crescente no Brasil, até aqueles mais caros, que são os seguros de ticket mais alto, né? O seguro-saúde se desenvolveu muito no Brasil. O Vida foi se desenvolvendo, se normatizando, né? Porque tinha muito seguro que não tinha cobertura, você pagava os Montepios e tal. Houve um desenvolvimento muito grande no seguro de vida. E com isso o mercado foi se desenvolvendo. Mas existe ainda uma lacuna muito grande do brasileiro se conscientizar de que ele precisa proteger seu patrimônio, proteger a sua residência. E muitas vezes ele não sabe que o seguro de residência, da residência dele, custa R$300 por ano, R$200 por ano, para proteger o seu patrimônio. E é um jantar, muitas vezes um pouco mais sofisticado para algumas classes, mas que muita gente não tem o seguro do conteúdo do seu apartamento. Ele eu tenho o seguro lá do seu apartamento? Tem. Quando vai ver, ele tem só da parte
do condomínio, que é obrigatório por lei. Esquece de fazer do seu conteúdo, daquilo que ele tem dentro do seu apartamento ou da sua casa, né? Aí ele é roubado na sua casa e poderia ter feito um seguro já há alguns anos, né? Então isso precisa ter oferta. Aí tem um papel do corretor de seguros, de ofertar o seguro para o seu cliente. Né? E a questão da divulgação disso? Porque uma vez até você comentou isso, não lembro com quem, o Japá. Mas o que vocês estão fazendo aqui é uma divulgação importantíssima sob o ponto de vista de distribuição, de capacitação, de conhecimento das pessoas. É claro que muitas vezes quem vai ver o nosso podcast aqui vão ser pessoas do mercado, né? De seguro. Mas isso há uma insolência muito grande. As companhias de seguro chamam o mercado de seguro o mercado delas mesmas, né? Assim, as companhias de seguro que é o mercado. Não. O mercado é o mercado consumidor. Isso. Aquele que precisa adquirir uma proteção. E aí tem uma série de coisas que precisam ser feitas, não só pelos seguradores, pelos corretores, mas de conscientização da população. Isso faz parte do governo, isso faz parte de todo mundo ter uma proteção e não esperar que o governo dê a proteção. Perfeito, né? Perfeito. Então, é claro que tem muita gente, mesmo aqueles mais pobres, mais humildes, que tem um pouco de consciência. Porque esse que passa mais necessidade para adquirir um bem, para adquirir uma proteção, é aquele que melhor se conscientiza. Então você vê muitas vezes uma pessoa mais humilde, com mais dificuldade de estruturar a sua vida sem dívida, mas que tenha proteção para sua família e tal, que adquire muito mais seguro do que um cara rico, que muitas vezes faz um autosseguro. Perfeito. Tá certo? Então, o seguro precisa ser conscientizado desde aqueles obrigatórios, mas principalmente aqueles que precisam de uma proteção. Evidentemente, quem tem muito dinheiro não acha necessidade, né? Mas quando ele compra um bem, um barco, um avião, alguma coisa, ele vai fazer seguro. Porque se perder um patrimônio desse, custa muito dinheiro. Mas a proteção é uma coisa que está permeada em todas as classes sociais. E hoje, a oferta feita pelos seguradores, existe oferta desde do ticket mais baixo, e aqui eu acho que no saúde ainda precisa ser trabalhado aos fornecedores de serviços para que você consiga ter tickets mais baixos, e aí é uma questão da tecnologia, da conscientização dos seguradores em buscar produtos desde o mais barato, tá certo? E até aquele mais caro, com um ticket muito mais alto e que possa ser consumido por aquelas pessoas que têm mais poder aquisitivo. E até fazer eu não sei o que o senhor acha, mas até às vezes fazer uma autocrítica no sentido assim, que às vezes eu vou comprar esse seguro mais barato do saúde, mas muitas vezes o atendimento está tão demorado quanto ao do SUS, por exemplo, em algumas situações, de se ter essa pluralidade. Mas aí é que está o papel do corretor de seguro. Isso que porque o seguro ele é distribuído das mais diferentes formas. Na internet. Você compra seguro hoje que você quiser, de carro, de qualquer coisa na internet. Você não tem uma conscientização daquilo que é o melhor. O papel do corretor é levar ao seu cliente o melhor produto que cabe dentro do seu bolso. Perfeito. Tá certo? Mas você encontra produtos regionais de saúde, produtos com ticket mais baixo, e você encontra produtos mais estruturados, que são produtos nacionais e internacionais. Mas o papel do corretor é levar para o consumidor atender a sua necessidade dentro daquilo que cabe no seu bolso. É claro que quando você quer comprar um produto mais sofisticado, ele custa mais caro. Né? E nos órgãos regulatórios, o papel tá você permitir muitas vezes ao consumidor você se adequar, mudar de produto, mudar a adequação para os seguros de benefícios
e os seguros patrimoniais dentro daquilo que cabe no bolso. Certo? Mas Isso vale para os patrimoniais e para os benefícios, tá? Matias, mas assim, tem a questão que você falou que é fundamental do corretor levar isso, mas como, assim, não teria que ser, a ordem não tá errada, por exemplo, o consumidor não deveria buscar isso, porque como que sim, mas ele tá não encontra, o consumidor deve exigir do seu corretor ou da pessoa que ele confia, e normalmente é um corretor de seguros. A melhor opção dentro daquilo que ele necessita. Não, mas como a pessoa comum fala... esse é o ponto. Como ele fala assim... Ele não acha isso direto. Eu preciso de... Então, ele não acha... Você não tem propaganda igual tem de banco na TV, na internet. Você não tem. Como acaba chegando assim na... Mas é que o seguro tem uma complexidade grande. Perfeito. Em todos os segmentos. Em todos os produtos. E cabe ao corretor, que é o representante do cliente, de levar para ele o melhor que ele precisa. E aí que está o papel do corretor como gestor e como valor do corretor de seguros. Eu acho que esse é o grande lance do corretor. Primeiro, você vai buscar com um cara que você confia. E aí esse é o papel do corretor. E ele vai buscar para você aquilo que você pode pagar dentro daquilo que você tem como necessidade. E ele tem que te explicar. Em qualquer ramo, desde o seguro de automóvel. Por exemplo, você vai fazer um primeiro seguro de automóvel. Tem algumas companhias que têm preços melhores, que são companhias que é o primeiro seguro e que são companhias especializadas. Muitas vezes você usa um primeiro seguro, um seguro que tem um rastreador. Por exemplo, para o seu carro que não tem seguro, você tem um carro de alto valor. Comprou um seguro, vou dar um exemplo aqui. O cara compra para a mulher, para a esposa, um seguro de alto valor. O primeiro seguro dela. O segundo, o primeiro. E aí a colocação desse seguro não é tão simples. Por quê? Porque é o primeiro seguro. Muitas vezes a companhia não está lá escutando o corretor dizer, olha, a esposa do meu amigo, ela é boa cliente. Você tem que buscar muitas vezes um seguro adequado àquilo que está sendo ofertado. O grande lance das companhias em saber selecionar o cliente é o grande lance que você capta melhores clientes. Tá certo? Outra coisa, o corretor de seguros, ele sabe quem é o bom cliente e quem é o cliente mais complicado. E a companhia usa essa relação com o corretor exatamente para levar para aquela companhia um negócio de melhor resultado. Mas tudo bem, esse é o papel do gestor, esse é o papel do corretor como empresário. Agora, o papel do corretor como conselheiro é fundamental como o seu valor diferencial. E aí você tem que fazer o seu seguro com aquela pessoa que você mais confia. Então, assim, se você for comprar um seguro na internet, você vai achar todos, desde saúde até de patrimonial. Só que você vai comprar, você vai pagar caro e muitas vezes você vai fazer um seguro inadequado. Ou ele vai comprar um seguro inadequado para a necessidade dele. Por isso o papel. Estou defendendo aqui o papel do corretor de seguro. Claro. Eu queria contar uma história também importante para vocês. Quando eu ainda estava no Itaú, que era uma companhia de banco, os bancos tinham uma tremenda de uma briga com os sindicatos de corretores para poder vender seguro. E não podia, era uma guerra. Gente, o mercado de seguro, você pode chegar a uma seguradora por onde você quiser. E hoje tem tudo. Hoje não tem mais essa guerra, porque os corretores não desapareceram, muito pelo contrário, eles se multiplicaram. Não tinha internet, hoje tem internet, você pode comprar o que você quiser. Perfeito. Você pode comprar um seguro de residência barato via internet. Então hoje existe tudo, mas o papel do corretor é um papel de consultoria. Esse papel não é substituído. Não é só venda, né? Não é só venda. É você conscientização. Você fazer para o seu cliente
aquilo que ele necessita como consultor. Esse é o papel do corretor hoje. O papel do corretor continua preponderante na distribuição de seguros. E as companhias sabem disso. Por isso as assessorias. Depois nós podemos falar um pouco sobre isso aí. Hoje você tem tudo. Tem várias companhias que usam vários canais. Mas você atingir aquele cliente que te traz uma melhor rentabilidade, mas que também é protegido por aquilo que você oferece como produto, é fundamental. Sinistro foi feito para ser usado quando o cliente necessita. Então, eu tinha um chefe no Itaú, chamava Alfredo Carlos de Bianco. Ele dizia, vocês conhecem o Hole in One do golfe, né? Ele fala, Hole in One não é seguro. Hole in One é único, não tem mutualidade, não tem probabilidade. Os dois princípios do seguro, mutualidade e probabilidade, é o que é a essência do seguro. E em todos os ramos você tem probabilidade e mutualidade, ou mais ou menos, tá certo? Em saúde é utilização, é mutualidade altíssima. E aonde que as companhias ganham dinheiro? Na especialização e no provedor, em provendo serviços onde ela controla melhor, mas vai usar. Seguro de automóvel, alta frequência, baixa probabilidade. Seguro empresarial, baixa frequência e alto impacto. Essa técnica do seguro é a técnica que as companhias usam para precificar. E aonde elas vão buscar aqueles seguros com mais probabilidade, região de mais roubo. Enfim, aí tem toda a técnica que tem no seguro de automóvel e nos outros ramos também, né? E como que você viu a evolução do mercado durante a sua carreira? Você nem passou por... Olha, eu vivi exatamente uma transformação monstruosa no mercado. Perfeito. Tanto no crescimento do seguro-saúde, no crescimento da distribuição devida e normatização devida, no automóvel, sair da tabelinha do cartório automóvel para criatividade de produtos de automóvel com muita criatividade, né? E nessa trajetória eu vivi companhias maravilhosas como Porto Seguro, como Liberty, como Sul América, como Bradesco, que foram desenvolvendo os seus produtos de forma, a AGF que eu trabalhei, de forma grande em todos os segmentos. Eu passei por criação do produto saúde na AGF, passei pela normatização do seguro de vida na Sul América, enfim, e vivi no Itaú a desenvolvimento técnico dos seguros de propriedade, enfim. A minha carreira de seguro, dei sorte, né, de ter vivido uma transformação do mercado fabulosa em todos os segmentos que eu trabalhei. No final, eu parei em seguradora como vice-presidente da Sul América de distribuição de todos os ramos. E aprendi muito em todas as companhias que eu trabalhei. No Itaú, AGF, Liberty, Sul América, para mim, foram escolas sensacionais. Cada um no momento. Mas o mercado se desenvolveu muito. E também a abertura do mercado de seguros do IRB, né? Mas hoje tem um problema no mercado. Porque antigamente você conseguia colocar todos os seguros empresariais, você não coloca. Hoje alguns riscos no Brasil estão sem proteção. Eu lembro que na época, por exemplo, eu tinha companhias especializadas em seguros, na abertura do mercado, em seguros de fábrica de imóveis. Né? Você tem fábrica de imóveis e fábrica de imóveis. Fábricas de imóveis sensacionais. Todas elas hoje estão seguradas. E você tem um monte de fábricas de imóveis que não tem seguro. Mas companhias se especializarem em fazer suportar esses riscos, né? Enfim, e foram se desenvolvendo e tal.
Hoje você tem alguns riscos com Hoje o mercado de seguros, ele está incomodando algumas empresas para algum tipo de fabricação que não pode mais ser usado. Principalmente na parte de transformação, né? Uhum. E o mercado de seguros, quando você não encontra colocação, o empresário ele vai se adequando, vai se adaptando para encontrar a proteção do seu patrimônio. Ele tem que também tem se interesse. atualizar, né? Tecnologias. Rodrigo, eu vivi a época em que não tinha rede de sprinklers. A proteção que dava era a rede de hidrantes. Hoje a rede de hidrantes não dá desconto nenhum em seguro. É obrigação. Se você não tiver empresa de alto risco com rede de sprinkler, ninguém faz seguro. Então, você tem hoje também no mercado, as empresas foram se modernizando. E as empresas, eu vi que tem algumas aqui importantes que patrocinam vocês, de gerenciamento de risco, como agentes transformadores dos sistemas construtivos empresariais. Perfeito. De indústrias, tá certo? Uhum. Eu, por exemplo, quando eu estava na AGF, nós tínhamos lá uma rede de empresas de risco altamente protegido, que eram protegidos por 3 empresas estrangeiras, que tinham acordos com o IRB. Essas empresas de alta tecnologia de proteção tinham um seguro mais barato via IRB. E aí a empresa na época que representava essa cobertura de resseguro no Brasil era a AGF. No Brasil. Para os grandes brokers e tudo mais que representavam as grandes empresas que tinham investimento no Brasil. Então, eu vivi muito essa transformação do mercado, de um mercado onde o industrial não dava a mínima bola para o seguro, e quando tinha um incêndio, um alagamento, alguma coisa, um extravasamento de uma caldeiraria, por exemplo, destruía a empresa. Porque não tinha os sistemas de proteção adequado. Eu vivi uma transformação para ter indústrias hoje com sistemas de proteção muito melhores. Agora, existem empresas de alto risco que muitas vezes não estão adequadas ao sistema de proteção necessário. E aí ficam sem seguro. E até o seguro ajudou nessa evolução, de certa forma. Né? O seguro ajudou na evolução dos sistemas industriais no Brasil. Mas isso foi uma evolução nesses últimos 40 anos que eu vivi. Vivi isso com muita propriedade, uma participação intensa nessa transformação. Porque eu comecei na área técnica e terminei na área comercial. Então, eu vivi muito isso. Era isso que eu ia te comentar. E essa transformação, assim, de sair do técnico pro comercial? Quem descobriu isso foi o seu Monteil, Jean-Marie Monteil. Ele um dia começou a me dar filiais para eu tomar conta. Eu era técnico. Não, você fala bem, se comunica bem. Mas era uma comunicação com o cliente. Né? Aí, o que eu fiz? Eu passei a comandar uma parte comercial e uma parte técnica. Desenvolvi um produto que fez muito sucesso na AGF, hoje é Allianz, que é o Master, né? O Master 1, Master 2. E no primeiro ano que a gente lançou isso no mercado, nós fomos o primeiro a provar um produto a primeiro risco relativo no IRB, e nós fizemos 320 milhões de dólares na época. Caramba! Num primeiro ano, né? Então? De um único produto. Mas a gente começou a ter um tratamento comercial técnico para as empresas, né? E isso foi um motivo de transformação. Depois todo mundo acabou fazendo isso no mercado e foi legal pra caramba. Colegas que hoje ainda estão por aí fazendo gestão nas empresas participaram muito na época. Marcos Macchini, Francisco Alvarez, Reginaldo Nacal, Fernando Conforto, o Moranguinho, que era
foram as pessoas que construíram esse mercado lá na GF. Depois os outros, nas outras companhias, foram se adequando, enfim. E aí termina ali, né, como vice-presidente da Sul América, né? Eu assumi como vice-presidente na Liberty, como comercial. Fui da GF para a Liberty, um vice-presidente comercial. Quando eu cheguei na Liberty, a Liberty fazia 25 milhões por mês. Quando eu saí, fez 350 em 8 anos, né? E... Nossa. Um orgulho muito grande. Mas como que foi esse crescimento, assim? Porque a gente reorganizou a companhia que tinha sido adquirida pelos americanos no Brasil, Paulista de Seguros, e foi um desenvolvimento muito grande. Aí eu fui para a Sul América com o Tomás, o presidente do conselho, o Patrick. O Tomás depois deixou a companhia, eu continuei com o Gabriel Portela. Quando eu cheguei na Sul América fazia 12 bi. Quando eu saí, fez 22 bi. E o lucro também passou de 300 milhões para 1 bi 300, enfim. Também com uma equipe participando. Quer dizer, eu fui fazer área comercial. Mas você não faz nada disso sozinho. Perfeito, Tiveram lá vários vice-presidentes que trabalhamos juntos. O Gabriel era o vice-presidente de saúde, ele assumiu a presidência da companhia e tive vários colegas lá que trabalhamos juntos, muito queridos, né? Vários. E quando, desculpa, já pode, quando você foca assim, nesse crescimento, né? Você praticamente dobrou a empresa, né? Olha, quando eu cheguei na Sul América tinha uma distribuição em saúde muito pequena. Mas era muito feito com seguros corporativos. A estratégia que nós adotamos lá, que é a estratégia da companhia, não é a estratégia minha, evidentemente, era crescer no produto PME. Tá bom. Quando eu cheguei, tinha 473 corretores que vendiam seguro-saúde. Quando eu saí, tinha 16 mil. Quer dizer, na verdade, era o seguro de... Puta, como é que é tanto corretor? Treinar. Sabe como é que foi feito isso aí? Treinar. Botaram os caras pra vender. O corretor perdeu o medo do seguro-saúde. Legal. O cara que vende automóvel. Porque o cara vai comprar o saúde pra família dele, pra empresa dele, ele vai lá no corretor que faz o automóvel dele. Antigamente, esse cara procurava um especialista. O que nós fizemos? Ele perdeu o medo de fazer o seguro-saúde, direto. Já conhecia o cara. Ele não precisou procurar nenhum especialista. E aí, o último ano de Sul América, nós treinamos 45 mil pessoas no ano. Nossa, Brasil inteiro. Brasil inteiro. Toda filial, a Sul América tinha 90 filiais. Toda filial era obrigada a fazer um treinamento por semana. Toda sexta-feira. Para corretor? Para corretor de seguros. Para pessoas. Sim, perfeito. Funcionário, corretor, todo mundo. E querendo ou não, você está criando a cultura do seguro naquela galera também. Exatamente. Você vai desenvolvendo, vai criando um mercado. Você vai criando um oceano azul para pescar. Perfeito. E aí, na verdade, o cliente está lá no portfólio dele. Na verdade, o cliente, ele tá lá, ele tem a sua necessidade de comprar. O seguro-saúde é um seguro comprado. Perfeito. E aí ele queria comprar uma proteção para a família, uma proteção para a empresa dele, para o restaurante dele, enfim, para a pequena empresa dele. E aí a Sul América deu um boom aí E depois todos os outros fizeram parecido. Porque às vezes o corretor já tem ali o frota do cara, sei lá. Treinou ele no saúde, vai vender saúde. A gente competia com o Bradesco, que era o segurador, e a Mil na época. Depois surgiram as outras operadoras no mercado. E eles distribuíam de outra forma. Nós começamos a distribuir no corretor de seguros. Legal. Corretor que estava lá no portfólio de automóvel da Sul América. Né? Tipo assim, o cara vai lá... renovar o meu carro. Você não quer contratar um seguro de vida, né? Os caras treinavam, já aproveitavam e já vendia. Isso. Que bacana. Isso foi espetacular, enfim.
Sensacional. Que foi a estratégia que a gente usou para crescer Perfeito. em saúde, né? Perfeito. Aí a gente crescia em automóvel, crescia em residência, puxa a crescia em outra, vida. Aí nós começamos a distribuir nos corretores investimento, que hoje é feito Aham, pela própria Sul América. aham. Começamos a fazer aplicação de dinheiro, porque a Sul América tinha uma asset comandada pelo Marcelo Mello, que está lá até hoje e funciona muito bem, né? Enfim. E aí os corretores passaram a canalizar investimento na companhia que fazia o seguro-saúde dele, né? Então foi uma estratégia que deu certo, enfim. Eu saí em 2018 porque eu já não aguentava mais a vida corporativa. Fiquei 3 meses fora, montei uma corretora, imagina. Nossa. E uma assessoria de seguros. E como foi agora ser corretor? Como é que foi essa virada? Muito bom. É muito bom. Mas é assim, é um outro mundo, Aham. porque você não tem gestão empresarial pesada, né? Aquela gestão corporativa. Sim. Aquilo que o corretor falava para mim, hoje eu presencio. O cliente fala. Aham. Então, na verdade, eu mudei de fila, né? Em vez de ser segurador, passei a ouvir direto o cliente. Ótimo, né? Que é sensacional. A coisa que eu mais gosto é visitar um cliente. É. Um cliente corporativo, um cliente individual. Quando o cara liga para mim, a coisa que eu mais gosto é falar de seguro. Assim, o que eu gosto mais é de falar do Corinthians, mas eu gosto mais é de falar de futebol, e de basquete, de vôlei e de tudo que eu fiz na minha vida toda. Mas o seguro é uma paixão, é uma alegria. Estar aqui falando com vocês é como diria um amigo meu, um prazer quase sexual, né? é uma alegria imensa. Eu adoro falar de seguro. Ô, Matias, como funciona a assessoria? Explica aí pra galera que nos assiste. Olha, a assessoria, ela substitui, ela amplia o leque de atendimento dos corretores para as companhias de seguro, né? E ela começa trabalhando o corretor pequeno, que muitas vezes, quando ele é atendido diretamente por uma companhia grande, ele não tem muita atenção. Tá. Porque a companhia tem todo um volume lá e tem uma área comercial limitada dentro dos seus custos. A assessoria faz o atendimento para este corretor de forma completa de várias companhias. Então, muitas vezes tem corretor que prefere ser atendido por uma assessoria do que por uma companhia de seguros. Porque quando ele tem um problema, ele vai num cara só. Então, a gente faz um atendimento para algumas companhias, para algum tipo de corretor. Muitas vezes o cara fica grande e continua com a gente, porque a companhia não tira. Aham. A companhia não vai dilapidar o seu patrimônio. Ela não tira, até porque pode diminuir o tamanho daquele corretor com ela. Uhum. Então, o que nós fazemos é ampliar a área comercial para um corretor. E como o corretor se sente atendido por uma assessoria? Ele se sente um atendimento completo, que a gente leva mais de uma companhia. Evidentemente, tem corretor que atende uma companhia só. Mas a nossa estratégia é levar mais companhias para o corretor. Legal. E muitas vezes as seguradoras não têm um braço comercial para atingir um mercado muito grande. Porque o mercado de seguros é imenso. O mercado de corretores é imenso. E muitas companhias não conseguem atingir todos. Então a assessoria faz uma complementação ao portfólio de atendimento das companhias de seguros. Legal. Na verdade, nós somos um braço de confiança da companhia. A companhia. Ela que te remunera. E a de companhia. Confiança do corretor. É ela que me remunera. Uhum. E como é que foi também? Porque assim, O custo da assessoria é um custo comercial da companhia. Entendi. E o corretor de seguros, ele se sente bem atendido pela gente. Evidentemente. Você tem alguém para você procurar e tal, que vai, nome. que vai Tem ter um problema. força para tratar na seguradora. Exatamente.
Ao longo do tempo, teve uma época que a assessoria era bem forte, mas parece que teve um miolo ali, não sei, que existiu uma certa restrição, não sei se restrição é a palavra certa, mas que se reduziu bastante as assessorias, e agora parece que está voltando de novo, até por essa questão comercial das seguradoras que talvez elas não fecharam muitas filiais, né? Fecharam muitas filiais. Então, o papel da assessoria hoje, ele é um papel importante, porque ele ajuda a ampliar o atendimento dos corretores em que a companhia não consegue atender. Legal. Tem muitas companhias que passam corretores para a gente desenvolver, e a gente tem feito esse trabalho também para as companhias. Isso também acontece. Para todas as linhas de negócio, todos os ramos? E você sabe que tem assessorias especializadas em property, em varejo e tudo mais. Nós fazemos 2 tipos de trabalho: benefícios e ramos massificados. Quando a gente tem um property, uma coisa mais sofisticada, isso é atendido por um especialista da assessoria. O account generalista, ele faz benefícios e varejo. Quando tem um property mais sofisticado, aquelas assessorias mais especializadas têm um especialista para isso. Isso é bom. Isso é bom. Muitas vezes a companhia de seguros não tem um especialista naquele momento para atender uma necessidade do corretor. Fica às vezes mais distante. Entendi. E muitas vezes a companhia, ela é esse especialista com um tipo de corretor que tem um tipo de cliente. Por exemplo, você tem companhias de propriedades mais especializadas que gostam de corretor que tem um tipo de cliente corporativo. Perfeito. Sim, mas o cliente, muitas vezes, uma empresa, muitas vezes, ele tem confiança num corretor menor e não num corretor corporativo. Porque aquele corretor que atendeu o presidente, enfim, é o cara que traz confiança para ele. Então, essas são as variações de mercado, né? Bacana. Ô, Matias, como que você vê hoje, nos dias atuais aqui, a questão da tecnologia? A gente está vendo muita startup vindo, né, para o mercado de seguros, e também o uso de muita questão de machine learning, essas questões de cotações automáticas na ponta. Rodrigo, como eu disse, tem tudo. Você vai ter muito cliente da geração Y aí que vai comprar na internet, na madrugada. Não tem problema nenhum. Só que não é um seguro consultivo. Ele não vai comprar um seguro saúde na madrugada. Ele não vai comprar um seguro mais sofisticado para o patrimônio dele na madrugada. Então, mas tem tudo. Agora, isso não quer dizer que você não possa ter ferramentas muito desenvolvidas para você fazer uma oferta para o seu cliente num momento em que você canaliza uma especialização. Por exemplo, eu tenho clientes na minha corretora, não na assessoria, que eu capto via internet. Ele chega para mim querendo uma consulta via internet. Eu devolvo para ele uma consultoria especializada e ele me procurou via internet. Não tem problema. Isso é ferramenta. Ferramenta de captação. Sim. Você hoje tem instrumentos de oferta de seguros, por exemplo, que você faz uma abordagem ao cliente procurando ver qual é a necessidade dele. Certo? Ele te dá um retorno por uma ferramenta dizendo, olha, eu quero um contato. Você telefona para ele. Você passa um WhatsApp para ele. Entendeu? O que a ferramenta transformou? Sim. Ela possibilitou você a ter um contato para sanar uma dificuldade, uma necessidade via ferramenta. Entendeu? Virou uma prospecção. Virou uma prospecção. Então tem tudo. Tem desde o cara que é amigo, que é corretor amigo confiável, e aquele cara mais tecnológico que procura via ferramenta. Então, como eu disse, tem tudo. Tem banco que vende, tem operadora que vende, tem corretor que vende, tem ferramenta que vende. De qualquer coisa. Agora,
você também, como consumidor, precisa estar bem informado de comprar adequadamente aquilo que cabe no seu bolso. Perfeito. Por isso a informação de você procurar sempre alguém em que você confia, porque tem tipo de seguro que só uma pessoa de sua confiança vai conseguir te transmitir. Por isso o papel do corretor é preponderante, é importante ainda. As pessoas, nós nos relacionamos com pessoas, tá certo? Isso não mudou no mundo, não vai mudar até o fim dos séculos, tá certo? A relação humana não mudou. Agora as ferramentas se transformam. Alguns anos atrás não tinha internet, pô. A gente procurava as coisas visitando, viajando, páginas amarelas. Não, e ligando para as pessoas. Eu tenho, além do restaurante aqui, do Daiki Sushi, eu tenho uma pizzaria há 37 anos lá em Casa Branca, na minha terra natal. Que o meu primo toca e tal. Tem a melhor pizza do Brasil, todo mundo sabe. É uma Mamma Mia. Onde fica a Casa Branca? Cara, não fala isso. Que é 210 quilômetros daqui, norte de São Paulo. Antigamente, lá, você comprava, e compra ainda tem isso, com o vendedor que passa lá toda semana. O queijo, ele te leva o queijo, a mussarela, e o tomate você compra na feira, você compra do plantador de tomate que te leva lá. Mas os produtos industrializados é o vendedor que vai de porta em porta. Isso ainda existe. Agora, o meu sobrinho, que é o filho do meu sócio lá, ele compra muita coisa hoje na internet. Aquele produto melhor, num custo melhor. Então hoje tem tudo. Ele lá atuando na gestão da empresa, ele melhorou o custo da pizzaria. Isso faz com que você possa vender num melhor custo. Agora, a gente tem um forno de 400 graus que ninguém tem na cidade, que é o que faz a diferença da pizza. Isso não muda. Então tem algumas coisas que ainda são tradicionais, né? A fermentação espontânea, a fermentação... Mas o forno de 400 graus você não vai substituir por um forno elétrico, nem de gás. Então, por isso que a pizza é boa. O segredo aí. O Matias... Eu fiz aqui uma analogia. Não, excelente, excelente. Não. Matias, deixa eu perguntar uma coisa. Quais foram os desafios para se abrir uma corretora, uma assessoria? Porque assim... O que eu penso, tá? Posso estar totalmente errado. A pessoa que é experiente aqui é você. Para você abrir uma corretora, uma assessoria, assim, depois de trabalhar tanto tempo numa empresa privada, você não teria que... Rodrigo, essa também tem uma história, né? É assim, eu passei a minha vida inteira atendendo o corretor de seguros. Tenho paixão pelo corretor, pela profissão. Acho que a responsabilidade do corretor de seguros, ele é imensa. Porque ele é responsável por vidas, pela saúde das pessoas. Pela proteção familiar daquele cliente dele, né? E eu falei, um dia eu vou ser um cara desse. Quando eu saí, eu falei, não vou... Eu tinha operado o coração, vou dar uma diminuída e tal. Não consegui, cara. Não consegui porque o seguro é uma cachaça e eu queria trabalhar em seguro. Falei, tem gente que larga, nunca mais quer ouvir falar do... Não vou. Eu vou viver a vida toda fazendo seguro e falando de seguro e comentando, enfim, como estou aqui com vocês, me dá um prazer imenso. Falei assim, agora eu vou ouvir o cliente direto. E procurei um amigo meu, o Boris, que nos tornamos sócios. Ele já tinha uma corretora. Nós fomos fazer uma corretora que atendesse o cliente que nos procurasse em saúde, via internet. Começamos assim. Aí começamos a atender corretores que queriam um apoio na parte corporativa de seguro-saúde. Aí abrimos uma assessoria para atender esses corretores. Aí depois compramos uma outra assessoria que já estava funcionando, enfim, fomos ampliando o leque. E fomos fazendo sociedade com pessoas regionais, né? Como em Sorocaba, em Campinas, em João Pessoa, na Bahia, enfim.
E tenho amigos no Brasil todo e a gente ampliou. Mas ser corretor de seguros, eu diria que é um objetivo final, na minha cabeça, de todo grande segurador. Tipo assim, se você perguntar para um segurador, nem todo grande segurador vai querer ser corretor, mas ele melhora. Ele fica... Porque ele vai começar a falar direto com o cliente. Então, ele fica... quem sabe um dia vocês possam ser corretores, seria maravilhoso. Enfim, eu acho que vocês hoje fazem esse trabalho aqui que leva muito conhecimento para o mercado de seguros. Né? E a gente tá aprendendo muito com isso, sabe? Cada pessoa que vem pra cá é um puta aprendizado. Eu brinco que tem sido minha pós-graduação aqui de seguro, porque cada ramo que a gente tem falado, cada a experiência, que nem a experiência que você tá trazendo, pô, é muito bacana. E eu imagino que até essa experiência da Sul América, por exemplo, que você teve de ampliar, treinar corretores, que fez a crescer tanto, você... Isso fez parte da estratégia, né? Da estratégia da companhia. É uma coisa minha. Sim, né? sim. Eu fiz o tático, eu operacionalizei uma ideia, sim, claro. Te leva... E também... Te ajudou a ter muito contato também. E também dei muitas ideias na estrutura, na infraestrutura. Participava das decisões do comitê... de executivo, de direção e tal, e aprovado pelo conselho que tinha pessoas maravilhosas, né? É que eu penso assim, toda essa questão de treinamento, de tudo isso que foi feito, você traga hoje para assessoria, você está apoiando corretores ainda, o conhecimento é gigantesco. Sim. É um consultivo gigante aí, né? Na verdade, eu gosto de falar de seguro, isso, né? Isso. E conta um pouco da experiência, enfim, e também levo um pouco de conhecimento daquilo que eu presenciei e que deu certo. Perfeito. Aquilo que deu certo, né? Por exemplo, tem uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, é o seguinte, o mercado de seguros não transformou só na distribuição. Ele transformou no cuidado. No seguro de pessoas, no cuidado das pessoas, nos prestadores da área de benefícios, tanto de vida quanto de saúde, e na parte da regulação do sinistro. Porque eu comecei como regulador, como perito de incêndio, perito de seguro. Aconteceu um incêndio e ela vai fazer peritagem. Você vai aprender naquilo que causou um estrago, né? Aí você vai dimensionar, valorar aquela perda. Então eu comecei pelo sinistro. O sinistro se transformou. Hoje a tecnologia, a proteção de risco dos seus patrocinadores aí, esse gerenciamento, isso tem um valor inestimável para o cliente. Porque houve transformação na proteção, mas houve transformação na regulação, em levar para o cliente. Como é que você faz a sua empresa para perder menos se tiver um sinistro? Pois é. Então, no processo, enfim, a parte processual das companhias também mudou demais. No automóvel, um trabalho sensacional, né? Enfim. E tudo acelera, né? Você tem um sistema protecional bom, você volta mais rápido numa eventual perda, você tem preços melhores, você melhora seu fluxo de caixa, enfim. Agora Rafael, só completando isso, essa nossa ideia, assim, várias companhias deram contribuições para o mercado, as mais diversas. Todas elas um pouquinho, né? A Porto Seguro, como no automóvel, como assim, serviços para o cliente, controlar a distribuição, que a Porto fez isso com muita maestria, né? É um negócio inestimável. O que a Sul América fez no saúde, desde a sua criação em 1942, é um negócio louco demais. E depois o Bradesco, depois a Mil, depois todos aqueles que... E depois todas as outras operadoras que foram aparecendo. Aquelas operadoras que foram criando ticket menor para atingir um outro mercado, ampliar o mercado de consumidor de saúde, né? Então tem uma ampliação memorável de várias seguradoras. Seguradoras de propriedade foram criando produtos de responsabilidade, né?
E se eu puder entrar nesse assunto, como é que foi migrar do seguro para diretor financeiro do Corinthians? Da sua primeira paixão, né? Como eu digo. Minha primeira paixão é o futebol. Olha, na verdade, eu tinha contratado um cara lá na Sul América para fazer uma palestra sobre economia. Tá bom. Contratei o Luiz Paulo Rosenberg. Ele foi lá falar de economia, terminou falando do Corinthians. Terminou falando do Ronaldo, da contratação, da transformação, da primeira passagem dele do Corinthians. Que é um puta efeito econômico, né? Contra o Corinthians. Olha, o futebol. Vamos falar de futebol agora. O futebol existe antes e depois de Andrés. Antes e depois de Ronaldo. O futebol do Brasil se transformou com esses caras. Quando o Andrés e o Luiz Paulo trouxeram o Ronaldo, os clubes prestaram atenção de que poderia gerar receita no futebol. Começou aí, 2008. O Ronaldo foi uma puta sacada. Não, para todos os clubes, para o futebol mundial, a transformação que foi feita no Brasil, no futebol, e agora precisa de uma outra transformação. Profissionalização, porque receita está gerando, e profissionalização para poder manter os jogadores aqui, porque o cara quer ir para a Europa. Tudo bem, vai para a Europa. Quantos estão voltando? Pois é. Então hoje você já tem um mercado razoável aqui. Trabalho que é feito hoje no Corinthians, no Palmeiras, no Flamengo, em todos os clubes, né? Que de gestão é muito importante. Aí o cara fala assim, o Corinthians deve 900 milhões, deve 900 e arrecada 800 por ano. Para quem arrecada 800 milhões por ano, dever 900 não é nada, porque você tem uma dívida calculada. Então, eu tô aqui defendendo o Corinthians, mas é que todo mundo ataca, né? Jornalista, ataca todo dia e tal. O Corinthians tem uma transformação do futebol. E começou lá com... Aí o Luiz Paulo falou assim pra mim, o dia que você parar aqui em seguro e tal, nós queremos você lá no clube. Eu já era sócio do Corinthians. Aí eu falei, tô aqui deixando a Sul América. Vem aqui trabalhar no basquete. Chegou lá, no dia que eu cheguei lá, e evidentemente eu sou contador, e o cara que estava lá, o Wesley, que depois voltou depois de mim, hoje é o diretor financeiro do Corinthians, o Wesley Mello, ele estava saindo porque ele tinha mudado de emprego e ele precisava deixar. O diretor do Corinthians não é remunerado. E aí o Andrés falou assim, eu preciso de um cara aqui no financeiro. O Luiz falou assim, pode pôr o Matias porque eu conheço bem ele. E aí eu fiquei 3 anos lá, o Andrés nunca me pediu para fazer uma bobagem. E a gente sofreu 3 anos, porque foram 3 anos de recuperação de novo para voltar. E hoje está com o Duílio muito bem, o Corinthians está muito bem, enfim. Mas o futebol é uma paixão, né? É uma coisa maluca. Eu sou conselheiro eleito do Corinthians, tenho o maior orgulho de trabalhar lá, ajudo ainda no que eu posso, tal, mas ser executivo do futebol é uma coisa muito pesada. Eu imagino que porque deve ter um outro mercado, é um outro mundo, é um outro... e você tem muita pressão da imprensa. E a paixão, você imagina, o Corinthians tem 14 mil associados, com mais ou menos uns 10 mil que pagam, e tem 39 milhões de torcedores, quase 40 milhões. Quem é dono da marca são aqui 14 mil, 10 mil. E os clientes? E os clientes são 40 milhões. É o mercado, né? Então tem um mercado monstruoso. É claro que quem elege o presidente são os associados, que são o dono da marca. Né? Mas você precisa fazer um clube para 40 milhões de pessoas. Mas assim, aí você fala assim, quantos vão à arena por ano? Eu tenho 2 cadeiras lá, que eu comprei, pago todo ano e tal, enfim.
Quantos vão à arena por ano? 400 mil. 400 mil. 500 mil. 40 milhões. Era 300. Hoje tá perto de 500. Que vai uma vez, pelo menos uma vez por ano. Por ano. É muito pouco. Então. Mas você precisa privilegiar o cara que é torcedor, que vai lá todo jogo. Ele paga lá o dele lá todo jogo. E você precisa ter uma estratégia de atender o cara que paga pouco ou menos. Vamos falar pouco, porque o pouco é muito pro Corinthians. O cara que paga 40, 50 reais e o cara que paga 600 por jogo. E você tem que pôr todo mundo lá sentado ou de pé, enfim. E você tem que ter uma estratégia onde todo mundo possa. Aí você tem o sócio-torcedor, que faz mais pontuação. Tem lá é um clube de fidelidade. Quem vai mais tem mais direito. Tem prioridade de compra, mas ao mesmo tempo você tem a abrir para aquele que vai a primeira vez. Então, como é que faz esse cara chegar no topo? Tem toda uma estratégia atrás disso, que é feito pelo pessoal do marketing. Deve ter percentuais, né? Sim. Quem compra a cadeira tem todo jogo. Eu vou todo jogo. E saio, às vezes vou de metrô, às vezes vou de carro, estaciono lá dentro, enfim, pago o estacionamento e jogo grande ou jogo pequeno. Se o Corinthians jogar com a Ponte Preta, não que a Ponte Preta seja mais, é um clube regional. Sim. Ou com o Barueri, ou qualquer... O Corinthians vai jogar um jogo menor, eu vou lá. Se for uma final da Copa do Brasil ou da Libertadores, eu vou lá. Também. Quer dizer, então esse é o corintiano. Mas 40 milhões querem ir na arena. Porque a arena virou um atrativo para o corintiano. Mas ele não quer só ir na arena. Ele quer ver o Corinthians na televisão. Ele quer comprar a camisa do Corinthians. Tem outras formas de atrair esse cliente, digamos assim. Agora, o Corinthians é um negócio muito louco. Imagina. Aquela camiseta, nunca vou te abandonar, que a Nike achava que não ia vender 10 mil. Sério? Vendeu 2 milhões. O Luiz Paulo Vazio. O Luiz Paulo tem uma história sobre o Nunca Vou Te Abandonar, que é um negócio espetacular. Espetacular. E o Mike, qual que é a história? A história é que a Nike queria fazer assim, porque o Corinthians queria vender a camisa a 30 reais. E a Nike queria cobrar 90. E aí o Luiz falou assim, não, mas eu vou vender bastante. E aí ele falou assim, quanto você vai vender? Aí ele falou assim, quanto você quer? Se você vender 50 mil... eu faço a 30. Ele falou assim, eu vou vender 1 milhão. Vendeu 2. Então, olha o tamanho do mercado, né? Enfim. Que tinha o logo do Corinthians aqui, nas costas, aqui, ó. E aqui Nunca Vou Te Abandonar, e o distintivo pequenininho. Mas que todo mundo tem essa camisa. Deixa eu te perguntar. Mas é por isso que eu fui pro futebol e tenho orgulho de ser corintiano, de ser conselheiro do Corinthians, de ter trabalhado com o Andrés, com o Luiz, com o Duílio, com todos aqueles que estão lá, que são pessoas seríssimas e que fazem uma administração maravilhosa. Deve ser legal, porque uniu paixão com a profissão, né? Com a profissão, né? Contratava seguro isso lá deve também, ser muito legal. Não, nunca, só como cliente, sabia? A gente nunca como corretor, não sou corretor do Corinthians. Não, mas lá no Corinthians mesmo, administrar o seguro como cliente. Como cliente. Nós diminuímos o seguro de na barganha, né? Eu vou diminuir custo. Eu conheço o que você tá falando, hein, meu? Não, nós diminuímos a responsabilidade civil da Arena, que chegou a custar 1.700.000 mês, para 300 mil. Olha aí. Em 2 anos, 3 anos. Foi diminuindo. Legal. Porque era um preço mais justo, mas também o segurador também precisa entender o que é o mercado, e com o tempo foi diminuindo e tal. E o seguro de saúde, enfim. A gente sempre trabalhou para ter um menor custo lá como cliente. O clube, ele fornece seguro de saúde e vida inclusive para os jogadores? Sim.
Para todos os jogadores, para a base e para todos os funcionários do Tem clube. alguns seguros específicos para atleta também, as coisas assim, né? O seguro para atleta é um seguro mais caro, enfim. Porque o atleta também precisa ser bem atendido. Aham. Operação e tudo mais. O seguro lá é um seguro muito bem estruturado. Legal. O seguro do Corinthians é muito bem estruturado. Tanto para as pessoas quanto para o patrimônio. Legal. E E lá eu trabalhei como cliente. e até para não tomar muito mais seu tempo, seu Matias, só uma última. E outra coisa, quando eu estava lá no Corinthians, foi feita uma concorrência de corretagem e uma concorrência de segurador para todos os ramos. Então, é isso que eu Para falo. todos os ramos. O que me dá orgulho. Me dá orgulho. Vai ter que ser, né? É claro. E como é que você vê a profissionalização do futebol, assim, a sua experiência dentro do mercado corporativo e indo pro futebol? Tem uma distância ali de profissionalização de empresarial? E como que você vê as SAFs entrando? Você me colocou aqui numa situação difícil, né? Assim, eu acho que lá na frente, lá daqui muitos anos, todo mundo vai ser SAF. Onde o clube vai ser dono da... Por exemplo, o Corinthians vai ser SAF, mas o Corinthians vai ser dono da SAF, na minha opinião. Tá bom, entendi. Aqueles de marca mais pesada vão ser os últimos a entrarem. Tá bom. Eu acho que as SAFs que estão chegando vão dar trabalho, se forem bem administradas. Uhum. Então, hoje tem Cruzeiro, Vasco... Isso, Botafogo, né? Botafogo, Bahia, Bragantino. Bragantino, é verdade. Não, então, a SAF hoje é uma salvação para os quebrados, certo? Perfeito. Só que lá na frente vai ser uma solução para... Porque é o seguinte, você sai da administração clubística para uma administração mais profissional. Talvez possa significar mais arrecadação. Mas é uma empresa como outra qualquer. Os clubes melhores administrados, o Corinthians é muito bem administrado, hein? Por incrível que pareça, é um clube muito bem administrado. Basta ver o balanço desse ano, enfim, o patrimônio e tudo mais. Aqueles que são melhores administrados vão demorar mais e talvez não entrem nas SAFs. Mas as SAFs vão ser vão mudar o futebol no Brasil. Bacana. Na minha opinião. Se forem bem administrados. Não, mas eu acho também, porque vai trazer um equilíbrio maior de alguma... assim, o que nem o senhor falou hoje, tá recuperando os quebrados. Então esses caras estão entrando na brincadeira. Com a administração que o Corinthians tem hoje, por exemplo, se tiver uma eleição lá nos conselheiros, nos associados para ir para uma SAF, eu voto contra. Acho que o Corinthians hoje está bem administrado. Uhum. Né? E o dono da marca são os associados. Mas lá na frente a gente não sabe o desenvolvimento no Brasil. Por que eu falo isso? Não é pelo Brasil. Falo isso pelo mundo, né? Por exemplo, o Liverpool é uma SAF, o Manchester United é uma SAF. Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain, o Bayern. Bayern não. Bayern não. Mas o Real Madrid não e o Barcelona não. O City né? O City os clubes ingleses todos, né? Desde os menores aos maiores. Que é o caminho deles lá, né? Mas hoje qual é o melhor campeonato do mundo? O campeonato inglês. Porque tem muito mais dinheiro, mas isso não quer dizer que o Real não seja bem administrado. Sim. Que é o maior clube do mundo. Que o Barcelona, enfim. Talvez os dois não tenham concorrências no futebol, né? Nesse sentido. No futebol. Eu acho que esses outros países são mais difíceis. Você tem 3 clubes 4 na Espanha. O Valladolid, do Ronaldo? Não, né, de SAF, acho que tem um pouco mais. Mas você tem 4 clubes competindo. Entendi, tá bom. Real, Barcelona, Valência e Atlético de Madrid. E na Itália 4. 4, Juventus, a Inter, Milan e Napoli. E o Lazio, vai. O Lazio nunca briga de verdade. Um pouco. É isso aí. Mas o futebol é uma paixão. Boa. Show de bola. Cara. Não mais do que o seguro, hein? Vamos igual. Divide esse vídeo aqui com a nação corintiana aqui, que é de bomba aqui. É isso aí. Seu Matias, muito obrigado por ter aceitado, por prestigiar aqui com a gente. Prazer, o Rafael, o Rodrigo e o
alegria falar de seguro. Legal pra caramba. É um prazer enorme. Não sei se o público vai ficar satisfeito, mas eu contei da minha vida e contei das minhas experiências, dos meus orgulhos, das empresas que eu trabalhei, que eu tenho o maior orgulho, todas elas, do Itaú, da GF Allianz, da Liberty, da Sul América. A gente começou no Itaú também. Como você no Itaú. Não, e deu pra sentir é uma escola, isso. Uma super escola. A gente falava muito isso na época, né? A Itaú é formadora de mão de obra pro mercado. E das pessoas que estão hoje. Né? Que eu pude dividir conhecimento das empresas que eu trabalhei, das pessoas que trabalharam comigo. Enfim, eu tenho uma alegria enorme de ter trabalhado com eles, com a equipe. Eu cheguei a ter equipes no Itaú menor, porque eu era um técnico, tinha uma equipe de 100 e pouco. Ô, louco! Mas na GF 600 e tanto, na Liberty 650 e na Sul América 850. Que era o meu time, né? Claro. Fazia convenção, enfim, as coisas onde a gente debatia toda a estratégia, onde aplicava o tático da estratégia feita pela diretoria, pelo conselho, né? Mas pude conviver com pessoas maravilhosas no mercado, inesquecíveis. Alguns eu falei o nome aqui, mas todos aqueles que trabalharam comigo foram sensacionais e tal. Outra coisa, tive o respaldo da minha família. Bacana. Que sempre esteve junto comigo. E depois de ver o meu filho no mercado também é um prazer enorme, né? Como segurador, depois como corretor. E gosta também, né? Dá pra ver que ele gosta também, né? É verdade. E ele é um criador, né? Um desenvolvimentista. E eu acho que são pessoas... E a gente tem o Bêbado Samba, né? Que é um grupo de securitários que começou lá no Itaú em 1978. Eu comecei jogando lá nesse grupo em 80. Estou lá desde 80. O Bêbado Samba tem 44 anos. Caramba! Onde nós jogamos futebol todo sábado, pessoal do mercado segurador. Ó, que da hora. Hoje é lá no Ipiranga, lá no João Bermudo, lá na Xavier de Almeida, né? No Corinthians da Xavier de Almeida. De 10h20 a 12h40 todo sábado. Tem um grupo lá maravilhoso, enfim. Legal. Que também é uma satisfação enorme. Pessoas do mercado de várias companhias, onde a gente convive lá. E Bêbado Samba, a gente não fala nem de seguro, nem de mulher, porque não sabe se tá falando da mulher do outro. nem de seguro, nem de mulher. Fala da vida. Boa. É isso aí. Onde hoje eu tenho lá o meu neto jogando comigo. Ó, que legal. Ó, que legal. Enfim, e é uma alegria muito grande. Obrigado a vocês pelo carinho, pela atenção e por esse desprendimento de me ouvir aqui 1h e tanto. Que isso. Foi fenomenal. É um aprendizado pra gente aí, né, Japa? É isso aí. Foi um grande aprendizado. É bom escutar essas histórias. São inspiradoras também, experiência. Obrigado, Matias. A gente que agradece. Um forte abraço a todos os securitários do Brasil. É isso aí. E, pessoal, sempre lembrando, Insurecast, projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que eventualmente já tenhamos trabalhado. É isso aí, pessoal. Não deixe de novamente se inscrever no canal, deixar aquele like maroto lá, compartilhar com os amiguinhos, clicar no sininho. Tamo junto. Valeu, Matias. Valeu, galera. Valeu, obrigado. Valeu, seu Matias. Obrigado. Só não vou te desejar muita sorte lá no Corinthians. Para com isso, cara. Certo. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Isso aí. Até mais. Valeu, pessoal. galera. Um abraço. Abração.